Salve, amigos do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? Comigo eu tenho que confessar que tá mais ou menos, né, devido aos acontecimentos dos últimos dias. Logo vocês vão entender por quê. Hoje eu tô aqui com o nosso querido companheiro Vicente. Salve, camaradas! E assim, pessoal, para começar para falar para vocês como é difícil ser sulista. Certo? Que vergonha desse povo. Né, que já vinha se mostrando ser uma vergonha pós primeiro turno das eleições e piorou nas últimas semanas, com o caso aí envolvendo o Seu Jorge, né, e posteriormente a primeira-dama de Lajeado. Cidade essa que a gente vive. Que a gente vive coincidentemente. Olha só que engraçado, né? O Seu Jorge, pessoal, ele foi fazer um show em Porto Alegre, no Clube Grêmio Náutico União. Um clube aí da elite porto-alegrense, né? Já abre um parênteses aí, né? Quem não conhece o Grêmio não pode se iludir, porque o Grêmio já tem muitos exemplos aí da torcida sendo racista e tendo esse tipo de conduta, né? Não é uma coisa isolada, não, tipo, eles falam, isso é mais um caso isolado. Caso isolado é o caralho, sabe? Acontece com frequência, o dia inteiro, 24 horas por dia. Perfeito, perfeito. E assim, pessoal, o evento feito pelo Seu Jorge era um show somente para os sócios desse clube, né? Esse clube que é um clube elitista. Os sócios são, em sua maioria, brancos, se não todos, né? Porque no evento todos eram brancos. Brancos ricos, certo? E o Seu Jorge convidou um garoto para fazer o show com ele, eu acho que é a última música ali. E depois que eles finalizaram, e ele, enfim, deu declarações políticas, falando sobre o povo negro, falando sobre a fome, sobre a miséria e tal. E quando ele saiu do palco, pasmem, pessoal, as pessoas começaram a vaiar e fazer sons de macaco. Pessoal, é o Seu Jorge, pessoal. E mesmo que fosse qualquer outra pessoa. E como se isso não bastasse, né, pessoal? A primeira-dama de Lajeado resolveu expor o ponto dela. Porque, de fato, deve ser muito importante para a sociedade brasileira, né? E ela, com o seu vasto conhecimento pelo tema, né? Resolveu pedir no story dela do Instagram publicamente, se nenhum branco se sentiu incomodado com a declaração do Seu Jorge, quando disse que não tinha nenhum negro na plateia. Como se isso fosse segregação. E fala isso do alto da sua mansão, fazendo um ploc, 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 ploc no vídeo. Procurando a sua bolsa. Do seu tamanco ou do seu salto, né? Aí jogando uma completa asneira, uma bosta dessas, né? E com aquela cara, assim, da típica elite lajadense, né? Típica. Elite sulista, que se acha mais que todo mundo, anda de nariz empinado. E se percebe que não tem conhecimento algum sobre a história do país em que vive. Né? Porque... Ou se tem, é negacionista, né? Como o presidente que assim ela defende. Mas acredito que não tenha nunca aberto um livro sobre a história do Brasil. Né? O que abriu deve ter sido do curso lá da faculdade que ela fez. Mas não leu sobre a história do Brasil. Pois não sabe nem por que se dá essa presença de maioria branca em eventos de elite. Né? Ela tem que explicar para essa moça que a nossa sociedade é e continua sendo uma sociedade escravagista. Porque o resultado da escravidão se perpetua até hoje, pessoal. E uma sociedade que foi forjada na escravidão, da forma como foi a brasileira, e aí hoje ficar fingindo que não existem reflexos da escravidão na sociedade, que é somente mimimi, sabe? Inclusive chamou de mimimi. Que é somente reclamação, saca? Não dá pra levar a sério uma coisa dessa. É bizarro. É bizarro. Por isso que eu falo assim, é aí que eu te digo, eu não sei até que ponto ela não conhece a história do Brasil, tá? Porque daí a gente tá em tese dizendo, ela é ingênua e tal, não conhece, não acessou informação. Não é que ela é ingênua, ela não quer conhecer. Falta interesse e deu. Que entendeu? Eu acho que, cara, quando teve o conhecimento, sabe como se deu a história do Brasil, conhece, mas é mau caráter, mano. Ela nega esse tipo de história. Assim como foi negacionista da ciência. Ela participou do kit Covid. Inclusive assinou, né, pessoal, um documento aí com outros médicos indicando o kit Covid.
A utilização da cloroquina para combater o coronavírus. Não, acho que era ivermectina até. É um medicamento claramente falso, qualquer que fosse desses. Era daqueles tratamento precoce lá. E aí tu vê, né, pessoal? E com certeza essa pessoa vota no Bolsonaro. Assim como a maioria dos lajadenses aqui da cidade. Que vergonha! E ela é o típico exemplo, assim, da elite lajadense que ficou extremamente feliz desde todas as desgraças que começaram a acontecer com o Brasil desde 2013. Perfeito, perfeito. Né? Fizeram aquelas passeatas em junho, toda essa caralhada para destruir o PT. Tentaram a todo custo acabar com o PT, politicamente. Perfeito. Né? E aí, pessoal, o seguinte... Não cansada de já ter feito essa gafe, né, nos stories dela, ela veio se desculpar, né? Primeiro com uma desculpinha esfarrapada lá na rede, e depois pior ainda, porque ela tentou se explicar mais ainda e só esfregou mais a merda na cara. Não assumiu o que estava fazendo, nem sabia, parecia o que estava fazendo, né? É isso que ela dá a entender, né, no post. E meio que não se desculpa nem com o seu Jorge, não se desculpa com ninguém, né? Com ninguém. Ela diz que o vídeo que postaram dela é um vídeo refeito, quando na verdade é simplesmente um repost puro do story dela. Que ela inclusive excluiu e tornou a sua conta no Instagram privada. E agora... Se fosse tão transparente assim esse vídeo e tal, por que não deixava lá? Não tá certo. Por que não deixava a conta aberta pra gente assistir? Se era uma opinião que não era racista. E uma coisa que cara, isso é o exemplo prático disso, entendeu? Porque ela é uma doutora, médica, né? Dá aula em faculdade, tem consultório e tudo mais, saca? E aí, quando ela vai, por exemplo, falar de um tema desses... ou até mesmo na própria desculpa dela, ela finge que ela é uma criança de 7 anos. Perfeito. Que não entende do mundo que ela tá inserida, não entende nada, saca? E que o povo tá só reclamando e falta empatia e falta amor. Sim. Nessas horas falta amor. Sim. Mas pra ela se botar na pele do seu Jorge, aí não faltou amor nenhum. E isso é engraçado, né? Porque no story dela, ela simplesmente aborda esse ponto. Será que os brancos não se sentiram incomodados? Ela não fala em nenhum momento que o seu Jorge se sentiu incomodado. Né? O alvo dos atos racistas. Ou seja, a preocupação dela era com o sentimento dos brancos, com a plateia que estava fazendo aqueles atos racistas. É isso que ela deixou claro. Vocês entendem? Ela fica mais braba com o mimimi do seu Jorge, né, do que com o que os brancos elitistas ali da plateia fizeram com o cara. Essa é a primeira dama lajadense. Né? E também mostra muito do posicionamento das pessoas dessa cidade, né, pessoal? Maioria bolsonarista. E não é à toa. E que tem uma classe média alta e com uma cabeça colonizada, né? Literalmente uma mente... Como eu disse no outro post ali falando sobre esse caso do seu Jorge ali na comunidade, é uma mente muito pequeno burguesa. Muito, muito, muito. Tá completamente dentro do campo da ideologia, se encara como um possível burguês, possível grande burguês, saca? Quando na realidade é só um trabalhador com uma condição mais favorável. Total. Saca? Total. Só que não consegue se enxergar como trabalhador. Não consegue. Saca? E aí, por exemplo, a doutora Aline aí, que fez esses posts falando que é mimimi do seu Jorge e tudo mais. Cara, como ela não faz parte dessa classe média alta, porque ela de fato é rica, sim, né? Sim. Faz parte da burguesia. Ela, por exemplo, serve como um bastião. E muitas pessoas veem a fala dela e se sentem representadas, se sentem, pois é. Inclusive, tenta fazer papel de influenciadora no Instagram, né? Essa opinião dela, quantas pessoas eu vi comprando nas redes, apoiando ela. Né? E, de novo, reflexo, a sociedade lajadense está assim. As pessoas não conseguem ver a falha na fala dela. Porque se naturalizou esse discurso racista, né? E coisa básica, pessoal. Não precisa analisar muito a fundo, é só ver o vídeo. E aí ela veio ainda nas desculpas dizer que com isso tudo ela viu que a voz dela importa. É isso que pra ela ficou desse acontecimento. Né? E de novo, sempre quando esses bolsonaristas, essa elite medonha,
vai se desculpar, é sempre aquela coisa, ai, a minha atitude gerou interpretações que não eram para ser geradas. Pera lá, existem atitudes certas e atitudes erradas. Não vem me dizer que isso é interpretação, cara. Isso é mais uma desculpa para ti não se sentir culpada, né? Para te passar em branco. Aí começa a relativizar, né? E naturaliza, de novo. Não, isso é uma interpretação da tua cabeça que tem, né, uma certa malícia em interpretar aquilo que eu tô falando. Nenhum momento eu quis dizer isso que tu interpretou. É isso que ela dá a entender. E aí outra coisa, né, aí passa aquela imagem, né? E quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu não sou esse tipo de gente aí. Pô, que isso? Quando é flagrante, o exemplo de pessoa que ela é. Sempre foi. Perfeito. Assim como a gente disse, fez campanha para os tratamentos precoces que não tinham comprovação científica nenhuma contra a doença do Covid-19. Sempre defendeu o Bolsonaro, tanto ela quanto o marido dela, aquele outro bananão, né? E aí ficam se pagando de que são politizados aí, entendem alguma coisa do que está se passando, não entendem bolhufas da realidade social em que estão inseridos. Nada. Né? Porque sempre viveram numa condição absoluta de privilégio. Perfeito. Uma condição absoluta de ter uma vida extremamente mais favorável do que a vasta maioria do resto da população brasileira. Principalmente se de pele negra, né? Principalmente de pele negra. E aí não faz o esforço para o mínimo de tentar entender a sociedade tendo que tá condição, inserida. né? Tendo isso, exato, tendo a plena condição que tem. Entende? E outra, né? Entrando no jogo político como o marido dela entra. Seria o básico, né? Seria o básico, cara. O básico, mano. O cara tá no PP, se diz liberal, quando na verdade a gente sabe que a mente dele é mente de facho. Perfeito. Porque até hoje fica pendurado nas bolas do Bolsonaro, só defende o bolsonarismo, tanto ele quanto a mulher, né? E pagam de democratas liberais. Ai, não, mas peraí, interpretações, e aí quando é isso, né? Interpretações, as pessoas são maliciosas, veja bem, do alto da sua mansão, fazendo um ploc, procurando a bolsa. E aí ainda naquela, né? Ai, o meu discurso, eu simplesmente queria dizer que somos todos iguais. Aonde tu quis dizer isso, cara? Tu não falou isso no teu vídeo. E aonde? E se falasse estava errada. Exatamente. Entendeu? Se falasse estava errada. Aonde que nós somos todos iguais? Me diz aonde. Se, por exemplo, um jovem de pele negra que vai ter sobre as suas costas antepassados que carregaram esse país por meio de suor e sangue, né? E tiveram sempre a sua família, aquilo que, como a gente sabe, para o Brasil é muito importante, né? O entendimento que a gente tem de família. Imagina tu ter todos os teus antepassados familiares que foram explorados, massacrados, né? Feito uma completa pilhagem. E aí tu vai falar que, não, as pessoas são iguais. Todas iguais. As pessoas têm direitos formais iguais. É como se não houvesse passado. Exato. Negacionista tudo começou da história. Aqui, e vai terminar aqui. E deu. Não tem história atrás. Né? Não teve escravidão. Não teve abolição da escravidão com a restituição dos donos de escravo. Não! Capaz que teve isso aí. Pra doutora Aline não teve. Isso que é o pior, sabe, cara? Isso que é o pior. É umas coisas assim, ó. Nossa, gente. É uma ignorante, pessoal. Meu Deus do céu, onde o povo gaúcho tá se metendo? Meu Deus. E olha que eu não acredito nele, hein? Cara, é bizarro, gente. É uma cretinice que não tem tamanho. Gente do céu. É bizarro, pessoal. Bizarro. E fica aqui também um pedido de posicionamento para a Univates, né? Ela trabalha lá e até agora a instituição não se manifestou. Assim como a vasta maioria dos jornalecos aí do Vale. Mal deram um por cima do acontecido. Coisa superficial, não fala nada, ainda dá uma passadona de pano, como se ela não tivesse culpa nenhuma. Dando até jogando uma culpa pro pessoal que criticou ela. Exatamente. É isso, os jornalecos de lajado, né? A sociedade é conivente, pessoal. É difícil. É difícil ser sulista. É difícil, e mostra como é difícil para nós, não só sulistas, né, mas daqui do Rio Grande do Sul, que vamos ter esse segundo turno aí entre o Milk, o leite,
e o Onix, da Chevrolet, né? Perfeito. E o quanto a luta aqui é difícil, né? Porque tu vai pra rua, é só isso que tu vê. Cada militada é quase um tapa na cara. É isso aí. Mais alguma coisa? Quantos minutos tu já tá? Cara, já ficou 15 minutinhos. Quer conversar mais um pouquinho? Só dá ênfase, né, pessoal? Que aí falta muita leitura pra ela. Eu não sei também se não é mau caratismo, né? De não querer mesmo fazer um negócio, ou saber e realmente ignorar. Eu acho que é mau caratismo. Vive numa bolha, então assim... Com todo respeito, assim, cara, eu acho que é um mau caratismo, porque como eu te disse, pensa que tem muito acesso ao conhecimento, sempre viveu uma vida, cara, de herdeira mesmo, entendeu? A gente sabe o patrimônio familiar deles, Sim. entende? Então eles sempre tiveram um acesso pleno, saca? E eu boto fé que ela conheceu muitos livros bons, de autores que tenham um foco crítico da sociedade e tal, mas ainda assim, cara, eu boto muita fé que por estar sempre numa posição privilegiada e nunca acabar conseguindo enxergar de fato a realidade social pelos olhos dos outros, né? Ou daqueles que estão mais numa situação de vulnerabilidade ou sofrendo de fato as mazelas que o capitalismo faz a gente passar, talvez ela enxergaria de outra forma. Sim. Saca? Só que, como ela tá a vida inteira numa literal bolha, porque a vida inteira dela deve ter vivido com privilégios monstruosos comparados com a vasta maioria da população, que daí ela simplesmente não quer enxergar aquilo que talvez a informação leve para ela. Sim, entendo. Saca? Porque, como a gente sempre ressalta, o papel da ideologia, o poder dela e os mecanismos de reforço da ideologia na nossa psique são muito fortes. Sim, sim. Então, para aqueles que são presentes da classe média alta e principalmente da elite mesmo, cara, essas pessoas não tem como a gente imaginar que elas não são a pura ideologia, o puro suco da ideologia, saca? Sim. Isso eu concordo. Mas eu acredito que também é tão por isso que nem teve interesse em ler livros, entendeu? Sobre o assunto. É tanta ideologia que só consome entretenimento, entendeu? Nem um documentário da Netflix mais crítico consegue assistir, entende? Sim. É só um entretenimento, ir pra academia, fazer o cabelo... Livro de autoajuda, né? A vida da elite que a gente conhece, sim. Entendeu? Não precisa trabalhar, né? E assim, pessoal, de novo, a maioria da população é negra. Né? E aí ela dizer que os brancos têm que se sentir incomodados porque o seu Jorge disse que não tinha nenhum negro na plateia. Isso é um absurdo. Absurdo jamais visto. Assim, ó. Não tem como admitir, ainda mais sendo a primeira dama da cidade. E sendo professora de uma universidade. Universidade, cara. Médica. E aí tu vai me dizer que é meritocracia, é isso? Essa pessoa não sabe nada. Essa pessoa não sabe o mínimo. Não sabe o mínimo. Não sabe o mínimo. E deixa eu te fazer outra pergunta pra gente tentar terminar o vídeo um pouco num clima mais ameno. Tu já sabe o que tu vai fazer com o teu voto aí de governador nesse segundo turno? Se vai ser o Leite ou o Onix? Então, deixar pro pessoal aí do canal? Então, pessoal, eu vi que está sendo muito discutido isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Referente à escolha entre Onix e Leite. E muito se cogitou votar em branco, votar nulo, pela falta de apoio do Eduardo Leite ao candidato Lula à presidência. Mas aí é o meu ponto de vista, acredito que o voto deve ir sim no Eduardo Leite, independente de apoio. Tá? O Onix é o Bolsonaro no Rio Grande do Sul. E nós já temos o Mourão no Senado. Tá? O Leite, eles têm basicamente o mesmo projeto. Né? Mas o Leite não vai lutar com tanta força pelo projeto fascista, como é o Onix. Né? E o Leite também é mais contido. A gente consegue fazer uma oposição mais forte ao Leite. Entendi, muito bom. Né? Gostei, eu basicamente tô com essa mesma impressão, assim. Claro, vamos fazer mais vídeo conversando sobre esse segundo turno aqui do governo do Rio Grande do Sul, mas eu também tô com essa leitura aí, né? Sabe? Porque o Onix em si, mesmo que talvez ele não tenha ainda uma base de apoio político tão forte quanto o Leite, a gente sabe que o Onix é um cara que foi fiel, um cachorrinho do Bolsonaro. Perfeito. Inclusive Caixa 2 confessa, envolvido em diversas corrupções dentro de diversos ministérios, fez parte dos ministérios e nunca trouxe nada de benéfico para o Rio Grande do Sul. Então sim, pessoal, Onix na lata do lixo. Esse cara tem que passar longe. Não sei nem como é que foi
pro segundo turno. Né? O problema foi que a disputa foi entre Leite e Edgar. Né? O Leite deveria ter ficado com os votos do Onyx e o Onyx disputado com o Edgar. Aí nós teríamos levado o Edgar pro segundo turno. Mas não foi como se deu. E outra coisa, né? Tem gente que vai reclamando, o Leite não vai apoiar o Lula. Pessoal, o Leite não precisa apoiar o Lula. É que deveria, né? Deveria, mas ele sabe que ele vai ter os votos da esquerda no Rio Grande do Sul, mesmo se ele não apoiar o Lula. É isso que eu quero dizer. Entende? E aí tem esquerda dizendo, vou votar branco, vou votar nulo. Pô, que pena, tu vai ajudar a eleger o Onyx nesse caso. Mas é isso aí. No meu caso, é Leite, 45. Sim. E vamos conversando mais sobre esse segundo turno aí, acho que ainda tem pano pra manga e a gente vai poder trazer pelo menos mais uma conversinha. Sim, pelo menos segunda-feira a gente programa um vídeo bacana. E eu acho que seria isso, já tá ficando aí, deu 20 minutos. Um abraço pra todo mundo. Abraço, pessoal, fiquem bem e fogo nos racistas, né? Chega, fogo já deu. Total, ódio total, pessoal. Vamos lá, gauchada, pelo amor do Senhor. Mudar essa realidade, vamos ler mais, né? Vamos se interessar mais por esse tipo de assunto. E participar da militância, né, Perfeito. Porra? Não dá pra ficar só falando aí e ninguém se engaja. Isso aqui vai direto pra rapaziada que se diz de esquerda nessa cidade aí. Não é possível que só fica fazendo postzinho no Twitter, no Instagram e acha que vai mudar o mundo. A gente precisa de movimentação nas ruas, pessoal. Claro, a gente precisa de gente no front, a gente precisa lutar, a gente precisa estar marcando presença, ocupando espaço. E não tem mais esse negócio de ter medo. Isso já passou a hora. Bolsonarista tá aí, eles estão do lado errado, pessoal, e eles estão de bandeirinha na rua. Eles não têm vergonha e nem medo, tá? Se alguém tinha que ter medo, é eles, e não a gente. Entendeu? E o exemplo dessa primeira dama mostra como essas pessoas não têm medo, porque o discurso foi naturalizado, e aí falam essas asneiras, uma cretinice monstruosa. As desculpas são piores ainda, quase do que o próprio vídeo feito, né? E tem gente que defende. Isso é ridículo, pessoal. A gente precisa mudar isso. Pra ontem. Já faz tempo que a gente devia ter mudado isso. Eu acho que o medo levou a gente a acabar permitindo é o que eu sempre digo. Que esse discurso prevaleça sobre a gente. Foi a nossa encolha que permitiu a saída deles das sombras. Né? Foi assim que o bolsonarismo cresceu tanto. Né? E essa coragem, esse conforto em disseminar o seu preconceito, o seu ódio. Né? Então é isso, pessoal. Fica aí, um abraço. Fogo nos racistas. Ódio de classe! É isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. Beijo, abraço. Fiquem com Deus, que não existe.